Vamos entender agora as estruturas de repetição. E a primeira que a gente vai ver é o for. E essa é a sintaxe do for no JavaScript. A gente usa a palavra-chave for, abre parênteses, a gente vai colocar uma expressão de inicialização, uma de condição e uma de execução. E depois um bloco de código, né? Então eu vou criar um exemplo aqui bem rápido. A gente usa a palavra-chave, a gente pode criar uma variável aqui na inicialização desse for. Então a gente faz uma variável let, coloca qualquer nome que você quiser e coloca um valor inicial aqui para essa variável. E aí a gente separa com o ponto e vírgula e aí a gente vai pôr uma condição. Então, enquanto essa variável i for menor do que 10, a gente vai pôr uma execução aqui para ela, né? E eu faço aqui que o i seja incrementado, né? E aí a gente abre um bloco de código. Só para a gente entender o que está acontecendo aqui, a gente tem a inicialização, que a gente iniciou uma variável aqui, a gente tem uma condição e a gente tem aqui uma execução. Então, o que o for faz? Bom, como vocês estão lendo aqui no nome, né, dessa estrutura, ele vai repetir. Então, o que tiver dentro desse bloco de código vai ser repetido. Então, eu posso printar aqui no console essa variável i, como ela começa com 0, essa nossa checagem aqui vai dar true, porque 0 é menor do que 10, dando verdadeiro aqui nessa condição, a execução aqui vai ser executada, né? E o bloco de código aqui também vai ser executado. Então a gente pode executar esse arquivo para testar. Se eu der um node ponto, vocês notam que ele começou aqui com 0 e foi até o 9, né? Porque quando ele chegou no 10, a condição deu falso e aí o nosso loop, né? A nossa repetição aqui foi encerrada. Se eu quiser que ele chegue até o 10, eu posso pôr aqui um menor ou igual, né? E aí sim ele vai chegar até o 10. Então, só para vocês fixarem, a gente tem essa sintaxe aqui e o for ele serve para repetir um código aqui dentro desse bloco até essa condição aqui dar falso, né? A gente pode fazer ao contrário também, né? Eu posso começar essa variável aqui com 10 e enquanto essa variável for maior do que 0, a gente vai decrementar ela, né? Então, eu posso executar e agora ele começa no 10 e termina aqui no 1, né? Então, existem muitas formas da gente fazer esse loop for aqui, mas essa é uma das mais comuns, né? Então, eu tenho um loop aqui que começa com 0 e vai incrementando até no 10, né? E eu posso manipular variáveis aqui dentro. Então, aqui fora eu posso criar uma variável numbers, que vai receber um array, e não se preocupem se vocês não entendem ainda o que é um array, futuramente eu vou explicar melhor o que são arrays, mas só para dar um resumo, um array é basicamente uma lista, então eu estou abrindo aqui uma lista de números, né? Então eu posso usar o método push, que serve para colocar uma variável dentro dessa lista, né? Então eu estou colocando aqui o valor do loop atual dentro do array. Então como esse código ele vai executar várias vezes, o valor de i ele sempre vai mudar, né? E aí no final do loop eu posso pôr aqui um console log para printar na tela o que a gente tem dentro desse array, né? Então vamos executar e tá aqui, a gente tem um array de números que começou em 0 e foi até o 9, né? Mais uma vez, eu posso pôr aqui um menor ou igual e eu posso começar pelo 1 também, né? E aí eu dou um node ponto e agora a gente tem do 1 ao 10. Eu tenho esse código simples de for, né? Ele vai printar no terminal do 0 ao 10, mas vocês notam que é instantâneo, né? Ó, assim que eu executo o arquivo, ele já printa tudo de uma vez. Isso porque esse loop aqui, ele tenta acontecer o mais rápido possível, né? Então, ele vai executar tudo de uma vez e já vai printar aqui na sequência, né? Mas eu posso criar um código simples aqui para ele demorar aqui um tempo para ir printando os números um após o outro, né? Então eu posso fazer o seguinte, eu posso utilizar esse set timeout aqui e aí eu abro uma função e aqui dentro eu posso passar o nosso console log, né? E aqui, como segundo argumento, é um tempo, né, em milissegundos que eu sempre estou multiplicando aqui pelo valor de i. Então no começo ele multiplica 200 por 0, depois por 1, aí depois por 2, aí fica 400, vai multiplicando até chegar aqui no 10, né? E com isso a gente tem aqui no terminal os números, eles vão ser printados um após o outro aqui, devagarzinho, né? E quanto maior o número aqui, mais tempo vai demorar, né? Nesse caso aqui ele já vai demorar bastante. Então, ele vai demorando bastante tempo aqui para ir printando os números. Mas, basicamente, é só mais um exemplo aqui do nosso for, né? Bom, eu vou criar uma variável aqui que vai receber uma lista de frutas, né? Então, eu posso colocar aqui diversas frutas dentro dessa lista. E a gente pode fazer um for aqui, ó. Vamos iniciar ele, né? Nossa variável i. Lembrando que essa variável aqui você pode pôr qualquer nome, né? Mas em qualquer linguagem de programação que a gente utiliza um for, a convenção dos programadores sempre é determinar esse nome aqui como i, porque ele é basicamente um index do for, né? Mas você pode pôr o nome que você quiser aí. Mas vamos pôr aqui a nossa condição, a gente pode fazer algo mais dinâmico também, né? Não só um número fixo. Então a gente pode pôr uma condição aqui que enquanto o i for menor do que o length aqui da sua nossa lista, o length é o tamanho, né? A quantidade de itens que tem dentro desse array. No caso, ele tem 4 itens, então o length aqui vai ser 4. Então seria a mesma
mesma coisa que fazer isso aqui. Mas pondo o length aqui, sempre que a gente adicionar um outro item nesse array, o length aqui ele já vai estar determinado dentro do nosso for, né? Então, a gente pode fazer aqui a execuçãozinha de incrementar. E com isso, a gente pode printar aqui no terminal um item do loop atual, né? Então, como isso aqui é um array, a gente pode acessar um index do array, utilizando aqui os colchetes e um número aleatório, né? Então, o 0 é o primeiro item, porque na programação listas, arrays, né? Eles começam em 0, a posição, e não em 1. Então, a gente começa aqui pelo 0. E como o nosso i começa no 0, a gente passa ele aqui. Então, a cada loop, o i ele vai mudar. Então, no primeiro loop, o i é 0 e ele acessa aqui o index 0 da nossa lista, que é maçã. Depois, como ele incrementa, ele vai para 1, ele vai acessar o segundo item, que é o index 1, que vai ser a banana, e assim até chegar aqui no length, né, que é 4, e aí ele para. Então, a gente pode executar isso aqui e a gente vai ter todos os itens do nosso array printado com essas simples linhas de código aqui. Então, se eu tivesse aqui um array com milhões de itens diferentes, né, ele printaria todos os itens somente com essa linha de código aqui, né? Então, essa é uma das utilidades legais aí do for. Existe uma outra sintaxe do for que a gente pode utilizar, que ela serve para iterar em arrays, né? Eu vou criar uma variável aqui de texto com uma string simples, né? Se inscreva no canal do YouTube RincoDev. Eu vou criar aqui uma variável que vai receber uma letra e eu vou iniciar uma variável let aqui, né, com 0. E eu quero criar aqui um programa que me fale quantas vezes a letra dessa variável aqui apareceu nesse texto, né? Então a gente utiliza o for e eu vou mostrar aqui uma outra sintaxe que a gente pode utilizar, que é o for off, né? Então a gente pode inicializar uma variável e aqui ela não precisa ser let, porque a variável que a gente vai mudar vai ser essa daqui de fora, né? Então eu vou estar retirando do texto o caractere, né? Eu posso criar aqui a minha variável char e eu faço um off aqui do text. Então, isso aqui funciona porque esse texto aqui, ele é um array de caracteres, né? Então, imagine que cada uma dessas letras aqui e os espaços também sejam um item dentro de um array. As strings têm esse comportamento aqui no JavaScript, né? Então, a gente pode utilizar isso aqui. Esse for, basicamente, vai passar por todos os caracteres dentro desse texto e a gente pode executar um código para cada um deles, né? Então, eu vou utilizar o método aqui da string toLowercase. Isso aqui vai fazer com que todas as letras fiquem em minúsculo, né? Então esse S vai virar um S minúsculo, esse R aqui também vai virar um R minúsculo. Todas as letras que tiverem maiúsculo vão ficar em minúsculo. Isso aqui só para a gente poder fazer um if simples, né? Então dentro aqui do bloco de código do for, a gente vai fazer uma checagem para saber se o caractere é exatamente igual à letra, né, que a gente determinou aqui em cima. Então, se essa condição aqui der verdadeira, eu vou incrementar aqui a nossa variável times, né? E aí no fim desse loop, eu posso printar no console aqui uma string simples falando quantas vezes uma letra se repetiu aqui no nosso texto, né? Então vamos executar isso aqui, eu dou um node ponto e tá aqui, ó, a letra A se repete 3 vezes. Então ela se repetiu aqui uma vez e aqui 2 vezes no canal, né? Deu 3. A gente pode pôr outra letra, vou pôr o E, vamos executar. A letra E se repete 4 vezes. É preciso que vocês fixem que o for é uma estrutura de repetição e ele vai repetir baseado numa condição ou baseado aí em itens. Bom, como último exemplo aqui, vamos estar criando aquele nosso prompt, né? A gente já viu anteriormente como é que faz. Importa o URL aqui do Node readline e cria um prompt aqui com o process.in, process.out, né? Mais uma vez, sem se preocupar e entender como isso aqui funciona, só cria aí sua variável de prompt para a gente poder solicitar que o usuário digite no terminal, né? Então vamos lá, vamos pegar o nosso prompt, vamos utilizar o método question e aí a gente pode perguntar qual número a pessoa deseja ver a tabuada, né? Então a gente vai fazer aqui um programa que exibe tabuada de qualquer número. Então a gente pega aqui a nossa resposta, né? Abre uma funçãozinha e aí a gente vai criar aqui um número, né? Vamos criar uma variável chamada number e a gente vai usar aqui o parseInt do JavaScript para parsear essa nossa resposta, né? Porque ela vem como uma string, né? Quando a gente digita no terminal, ela vem com uma string, mas a gente precisa transformar em um número para a gente poder fazer cálculos matemáticos. Então, vamos fazer nossa verificação básica aqui para saber se o número não é inválido, né? Então, a gente usa o isNum, porque se o parseInt aqui falhar, a gente vai ter um num dentro desse number aqui, né? Então, se essa nossa variável number for um num, que é um not a number, eu posso printar aqui no console um simples erro, né? Dizendo que o número digitado é inválido. Mas vamos utilizar aqui o nosso else, né? Para caso o if aqui seja falso, ele vai cair no else. E agora sim a gente pode dar um console log aqui, usando nossa template string, a tabuada do e aí o número é. E agora a gente vai utilizar o nosso for aqui para fazer essa tabuada, né? Então a gente pode fazer aqui um for
começando com um i, e o i começa no 1. Dessa vez o i vai começar como 1. E aí, enquanto a nossa variável i for menor ou igual a 10, eu quero incrementar ele, né? E agora é muito simples, né? A gente vai dar um console log numa template string e a gente passa aqui o número do loop atual. Então, como ele começa em 1, a gente vai ter aqui 1, depois 2, 3, 4. E aí a gente pode fazer aqui que ele vezes o número que a gente digitou é igual. E aí a gente pode utilizar aqui a nossa conta matemática, né? I vezes number. Então, aqui a gente está mostrando os números e aqui a gente está fazendo um cálculo e já colocando dentro da string o resultado, né? Então, aqui no final, depois desse if, a gente usa o close, né, para fechar esse prompt. Senão o nosso programa não acaba. Então vamos testar isso aqui. Eu posso dar um node ponto e eu quero ver a tabuada do 1. E tá aqui, ó, bonitinho, do 1 ao 10, né? Vamos ver agora a tabuada do 4. E ele já mostra aqui o cálculo certinho pra gente. Vamos ver do 5. E tá aqui, ó, a gente pode ver a tabuada de qualquer um, né? E a gente poderia fazer aqui uma adição, né? A tabuada de adição. E aí troca o operador aqui, né? Então vamos executar. E eu quero ver a tabuada aqui do 3, né? Então ele já mostra aqui a tabuada de adição certinho pra gente, né? Existe outra sintaxe para a gente utilizar o loop for, porém não faz sentido eu falar dela agora. Então futuramente eu vou relembrar sobre o for e a gente vai ver mais usos dele, né? Mas por enquanto é assim que a estrutura de repetição for do JavaScript funciona.